Boa noite. Veja no Brasil TV desta terça-feira, dia 6 de julho. A Petrobras anuncia reajustes na gasolina, no diesel e no gás de cozinha. A variante Delta da Covid é confirmada na cidade de São Paulo. Especialistas afirmam que ela é mais transmissível. Um grave acidente no Rio Grande do Sul deixa um morto e mais de 30 feridos. E uma pesquisa revela que pela primeira vez a cidade de São Paulo tem mais prédios de apartamentos do que casas. É agora no Brasil TV. A gasolina, o diesel e o gás de cozinha ficaram mais caros. Hoje, nas refinarias, a variação nos preços reflete o mercado internacional. Mas o preço final, é claro, pesa no bolso do consumidor. Com o reajuste que entrou em vigor hoje no preço da gasolina, o acumulado do ano chega a 46%. Os reajustes nas refinarias se refletem nos postos de combustíveis. Só quem está sendo prejudicado somos nós, que somos motoristas. Teve que colocar o gás porque a gasolina é muito cara? Muito cara. Sem o gás não dá para trabalhar. O preço médio do litro da gasolina nas refinarias passou para R$ 2,69, um aumento de 16 centavos, que representa mais de 6% de alta. Este é o 8º aumento da gasolina só este ano. O repasse nos reajustes nas refinarias para os consumidores finais nos postos não é imediato. Depende de uma série de fatores, como margem de distribuição, revenda e impostos. Mas, na prática, em poucos dias, é o consumidor final que vai acabar pagando essa conta cara. Normalmente já é cara e eles estão aumentando mais ainda. Estamos pela hora da morte. É melhor deixar o carro em casa e vir até de bicicleta. E não foi só a gasolina que ficou mais cara. A Petrobras também reajustou os preços do gás de cozinha e do diesel nas refinarias. O diesel passa a ser vendido a R$ 2,81 o litro, aumento de 10 centavos, representando quase 4% de alta. Já o gás de cozinha, o GLP, vai ser vendido a R$ 3,60 o quilo, um aumento médio de 20 centavos por quilo. O gás, essencial na cozinha de milhões de brasileiros, antes desse último reajuste, já era vendido em média a R$ 88,00 o botijão de 13 quilos. Glaucio é dono de uma pastelaria em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ele já está calculando prejuízo. A gente nem pode repassar esse valor para os nossos clientes, porque nós estamos localizados no bairro, somos um negócio de bairro, não é uma comunidade carente, e a gente sofre com esse constante aumento do botijão de gás. Este foi o primeiro aumento da gasolina e do diesel sob o comando do novo presidente da Petrobras. O general da reserva, Joaquim Silva e Luna, assumiu em abril. A justificativa da Petrobras é a mesma. Diz que segue buscando o equilíbrio com o mercado internacional. A gasolina e o GLP já subiram mais de 20 e tantos % em 2021. Então, um aumento muito forte, muito acima da inflação acumulada até o último mês, que gira em torno de 8%. Então, com reajustes que representam mais que o triplo da inflação acumulada, isso compromete muito o orçamento das famílias, principalmente das famílias de baixa renda. O diesel pesa na passagem de ônibus urbano. Então, quem paga passagem de ônibus pode sofrer sim, pode pagar sim tarifas mais caras quando vier o momento de revisão tarifária. Em nota, a Petrobras reafirmou que os reajustes acompanham a flutuação dos preços internacionais do petróleo e derivados e das taxas de câmbio, e que isso é importante para que o mercado brasileiro seja atendido sem riscos de desabastecimento. A empresa disse ainda que o custo final para o consumidor leva em consideração também os impostos e o custo dos distribuidores e revendedores. A Polícia Civil e a Receita Federal desarticularam um suposto esquema para sonegar impostos que envolvem ali cerca de 100 empresas no Distrito Federal. O prejuízo aos cofres públicos está estimado em 60 milhões de reais. Ao todo, são 10 mandados de prisão temporária e 122 mandados de busca e apreensão nas casas de pessoas suspeitas e em sedes de empresas do DF, de ramos variados. Os mandados foram autorizados pela 7ª Vara Criminal de Brasília. 2 grandes escritórios de contabilidade de Taguatinga Norte também foram alvos da Operação Nota Fria. Durante as buscas, a polícia apreendeu armas de fogo, pelo menos R$50 mil em dinheiro vivo, carros de luxo e certificados digitais. A investigação durou cerca de 1 ano. A Receita do DF trouxe a suspeita aqui para a polícia de um suposto esquema de fraudes para sonegar impostos.
Os investigadores apuraram que entre outubro de 2019 e maio de 2021 foram quase 500 milhões de reais em notas fiscais frias e um prejuízo aos cofres públicos de 60 milhões. Dinheiro que deixou de ser pago em ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é estadual. É um volume bem expressivo. A gente não pode permitir que um grupinho pequeno de empresas causem esse prejuízo tão grande ao Estado e à nossa sociedade. Segundo a Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária, o suposto esquema usava empresas fantasmas, que tinham testas de ferro como sócios. Essas empresas de fachada fariam uma intermediação entre quem vende e quem compra uma mercadoria. Assim, empresas de verdade pagariam menos ICMS. Todos do suposto esquema teriam uma função bem definida, por isso, a suspeita de que se trata de uma organização criminosa. Seriam 3 grupos, segundo a polícia: gestores, 4 contadores de 2 escritórios de contabilidade. Seriam os chefes da organização. Recrutadores, pessoas que arrumavam os testas de ferro para as empresas fantasmas. Os recrutadores também falsificavam documentos, criavam CPFs ou usavam CPFs de laranjas, pessoas que não sabiam do esquema. Empresas. 110 empresas teriam contratado os escritórios de contabilidade. De acordo com os investigadores, esse seria um esquema sofisticado, conhecido como fraude fiscal estruturada. As investigações continuam, os inquéritos ainda vão apurar, analisar tudo que foi feito hoje, no dia de hoje, nas buscas, né? O advogado que representa 5 presos na operação nega as irregularidades. Você vai ver ainda hoje aqui no Brasil TV o crescimento imobiliário em São Paulo. Pela primeira vez, a cidade tem mais prédios de apartamentos do que casas. Salve-se quem puder. Últimas semanas. Alexia pode finalmente conseguir uma prova contra Renzo. Eu acho que ela tá me testando. Eu acho que ela sabe que é dela que eu tô falando quando eu digo que eu fiz mal pra uma mulher no passado. Ela quer que eu assuma o que aconteceu em Cancún. Olha aqui, Renzo. Você abre seu olho. Isso pode ser uma armadilha, eu já falei pra você. Daqui a pouco. Salve-se quem puder. Brasil TV está de volta e a gente fala agora da vacinação contra a Covid. O estado do Mato Grosso do Sul é o que tem o maior percentual de população totalmente vacinada no país. Já ultrapassou a marca de 20%. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa. A Graziela Andrade é quem conta pra gente. Olá, Marcelo. A vacinação contra a Covid começou praticamente ao mesmo tempo em todos os estados, mas somente Mato Grosso do Sul ultrapassou até agora a marca dos 20% da população com a imunização completa. Isso inclui quem tomou as 2 doses das vacinas Coronavac, AstraZeneca, Pfizer ou dose única da Janssen. Lembrando que o corpo leva em média 2 semanas para desenvolver anticorpos contra o vírus. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a agilidade na distribuição das doses aos 79 municípios tem sido fundamental para o avanço rápido da imunização. A capital segue o mesmo ritmo de vacinação do estado. Mais de 20% da população já completaram o ciclo de imunização por aqui. A principal estratégia foi espalhar pontos de vacinação em todas as regiões da cidade, facilitando a vida de quem mora mais distante do centro. Campo Grande tem 55 unidades básicas de saúde disponíveis para vacinação contra a Covid e outros 7 pontos que foram montados em parceria com universidades e planos de saúde. Marcelo? Pela 3ª semana seguida, a cidade de Botucatu, que fica no interior de São Paulo, registrou queda de casos de Covid-19. Isso é um reflexo da vacinação em massa feita no mês de maio para um estudo de efetividade da vacina Oxford-AstraZeneca. Além da queda de casos, também tem reflexo no sistema de saúde. O Gabriel Prado é quem tem os detalhes. Olá, Cosme, boa noite a todos. Aqui em Botucatu são 3 semanas seguidas de queda. No acumulado de um mês, a queda de 81% no número de casos da Covid-19. Na semana entre 6 e 12 de junho, foi a pior semana da pandemia, eram registrados 141 casos por dia. A partir dessa semana, o número de casos foi diminuindo até chegar à semana passada
quando os especialistas registraram 27 casos por dia, resultando nessa queda de 81%. Com o menor número de pessoas infectadas, teve também o menor número de pacientes internados. Então, no pico da pandemia, em 2 de junho, eram 97 moradores de Botucatu internados em UTIs ou enfermarias. No dia 4, foram registrados 45, então uma queda de 51%. E há uma semana, o Hospital das Clínicas, que é a principal porta de entrada do SUS para pacientes da Covid-19, não registra nenhuma nova internação de morador de Botucatu em UTI. Os especialistas dizem que esses já são resultados da primeira dose, mas que é necessário ainda esperar a aplicação da segunda dose para resultados mais consistentes. A segunda dose está prevista para ser aplicada em toda a população na primeira quinzena de agosto. Cosme. Você viu que é Gabriela Prado e não Gabriel Prado. Gabriel é meu colega lá na Globo News. Então, Gabriela, desculpa, viu? Foi falta de atenção minha. Em Belém, não houve vacinação contra a Covid-19 nesta terça-feira. O Ingo Miller é quem tem as informações. Olá, Marcelo. De acordo com a Secretaria de Saúde, a vacinação foi totalmente suspensa em Belém. Estamos sem aplicação de primeiras doses e de segundas doses por falta de vacina. Essa é a segunda vez que isso acontece desde a semana passada. A Prefeitura aguarda a chegada de um novo lote de imunizantes para continuar a vacinação. Até o momento, a Prefeitura de Belém já vacinou pessoas com até 35 anos de idade, além de grupos prioritários e profissionais que atuam na linha de frente, como médicos, enfermeiros e nós, jornalistas. Segundo a Prefeitura de Belém, já foram aplicadas 887 mil doses de vacina. 637 mil pessoas receberam a primeira dose e 249 mil belenenses foram imunizados com as duas aplicações. Com o avanço da vacinação, a avaliação epidemiológica da Secretaria de Saúde é que o risco de infecção pela doença foi estabilizado, o que se reflete na taxa de ocupação de leitos do município. Apenas 20% dos leitos clínicos e pouco mais de 30% dos leitos de UTI municipais estão ocupados. O índice menor do que o registrado no ano passado, quando não havia campanha de vacinação contra a Covid. Marcelo. A Prefeitura de Belém informou que deve retomar a aplicação das primeiras doses da vacina contra a Covid amanhã. O público-alvo serão as pessoas com 34 anos, as gestantes e as lactantes que tiveram filhos após o mês de julho do ano passado. Olha essa história agora. 2 médicas plantonistas de um hospital que fica no interior de São Paulo foram demitidas depois de usarem uma sala da unidade de saúde para aplicar o Botox em uma outra. Isso durante o expediente, horário de trabalho. Não bastasse isso, elas ainda postaram os vídeos na rede social. As 2 médicas foram demitidas do local de trabalho, o Hospital Dr. Léo Osso Bernardes, aqui no interior de São Paulo, assim que as imagens ganharam repercussão. Uma dessas profissionais publicou esse vídeo nas redes sociais, que mostra o momento em que estava aplicando o Botox numa amiga. Isso teria sido feito numa sala reservada no hospital aqui da cidade durante o horário de trabalho. Essa é a alegação da direção do hospital. Nós questionamos as profissionais, uma delas respondeu que não, que já tinha terminado o horário de trabalho, o horário de serviço e resolveu fazer essa aplicação em uma amiga com uma suposta autorização da direção do hospital. Questionamos mais uma vez os responsáveis pelo hospital que negaram essa informação e ainda afirmaram que esse tipo de situação é inadmissível, por isso a demissão das profissionais de imediato. Também questionamos o Conselho Regional de Medicina e o Ministério Público, que ainda não nos deram retorno. O Hospital Léo Osso Bernardes, aqui em Itapetininga, atende pacientes de pelo menos 16 municípios da região. O volume de pacientes que passam lá por dia é muito grande e exigem total dedicação dos médicos plantonistas, que foi exatamente o caso dessas 2 profissionais. Ayrton Salles Júnior para o Brasil TV. A polícia de Sergipe investiga um caso que pode ser um feminicídio na zona sul de Aracaju. A vítima foi morta dentro de casa. A polícia, Maria do Socorro Santos, filho de 38 anos, foi morta na parte superior da própria casa por um homem cuja identificação ainda não foi revelada. Ele estava na residência e subiu para o quarto da vítima, onde efetuou os disparos. No local também estavam a diarista e a filha da Maria do Socorro, de 6 anos. Tentamos conversar com os vizinhos, mas abalados preferiram não dar entrevista.
Apenas disseram que chegaram ao local e encontraram a vítima agonizando e que a diarista estava assustada, explicando que se deparou com o assassino descendo as escadas e com a arma em punho. Ele teria tomado o celular dela e a obrigou a abrir a porta para que ele pudesse fugir. Uma guarnição da Rádio Patrulha estava próxima e foi acionada pelo CIOSP, mas quando os policiais chegaram, já encontraram a mulher morta. O caso está sendo acompanhado pela Polícia Civil por meio do DHPP, o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Mas qualquer informação que leve até o assassino pode ser prestado pelo Disque Denúncia, o número 181. Um acidente entre um ônibus e 2 caminhões deixou um morto e 36 feridos na cidade de Rio Pardo, no interior do Rio Grande do Sul. 13 em estado grave. O Raí Quadros tem as informações. Oi, Marcelo. O acidente aconteceu na BR-471, em Rio Pardo, a 150 quilômetros de Porto Alegre. Um caminhão que carregava toras de madeira acabou invadindo a pista contrária e bateu de frente com um ônibus que transportava trabalhadores da região. O motorista do ônibus morreu na hora. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do caminhão fez o teste do bafômetro, que deu positivo, e foi preso. Outro caminhão acabou batendo contra as madeiras que ficaram espalhadas pela pista. 36 pessoas precisaram de atendimento médico e 13 estão internadas em estado grave. A pista chegou a ficar bloqueada por 10 horas, mas já foi liberada pela manhã. Volto contigo, Marcelo. Um homem morreu numa estação de trem no subúrbio do Rio, depois de ficar preso entre o vagão do trem e a plataforma. A Larissa Schmidt tem as informações desse acidente. O acidente aconteceu por volta das 6h40 da manhã. O homem, identificado como André Luiz Júnior, de 49 anos, ficou preso no vão entre o trem e a plataforma da estação Mangueira. Ali não ocorre embarque e desembarque de passageiros. É um acesso da comunidade da Mangueira ao trem. O André Luiz Júnior não morreu na hora, ele chegou a falar algumas palavras com passageiros que estavam ali na plataforma, mas quando o corpo de bombeiros chegou, já constatou o óbito. As circunstâncias do que aconteceu ainda precisam ser investigadas pela Supervia, a concessionária de trem, e pela Delegacia da Praça da Bandeira, que está com o caso. Larissa Schmidt para o Brasil TV. A seguir, confirmado na cidade de São Paulo, o primeiro caso da variante Delta do coronavírus, que foi identificada primeiro na Índia. Estamos de volta. A Prefeitura de São Paulo monitora o primeiro caso de um morador infectado pela variante Delta do novo coronavírus que teve origem na Índia. A Secretaria Municipal da Saúde disse que não descarta a hipótese de transmissão comunitária, ou seja, que o paciente tenha contraído a doença na cidade. O homem de 45 anos foi atendido neste posto em São Paulo no mês passado. Ontem, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou que ele foi infectado pela variante Delta, identificada primeiro na Índia. O que chamou a atenção das autoridades é que ele não viajou para o exterior. Agentes estão monitorando a mulher, o filho e o enteado que também pegaram a doença e buscam outras pessoas com quem ele teve contato, para verificar se algumas delas estiveram fora do país. Segundo a secretaria, ainda não é possível confirmar nem descartar que a variante esteja circulando no município, a chamada transmissão comunitária. Podemos dizer que nós temos indícios que podem levar, assim, à confirmação de transmissão comunitária. No entanto, esse caso está sob investigação. Nós estamos na capital fazendo um inquérito epidemiológico para justamente tentar descobrir de que forma houve a contaminação. Haja vista que esse homem trabalha em casa e nega viagens ao exterior ou contato com pessoas que viajaram. A variante Delta foi identificada no município de São Paulo por meio de sequenciamento genético da amostra do exame positivo. Toda semana, entre 600 e 700 amostras são enviadas para os institutos Adolfo Lutz e Butantan. A variante mais comum até agora continua sendo a Gama, identificada pela primeira vez em Manaus. A variante Delta já foi encontrada em pelo menos 98 países e é predominante em boa parte do mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde.
Aqui no Brasil, são 15 casos, segundo as secretarias de saúde dos estados, incluindo o paciente de São Paulo. E foram confirmadas 2 mortes. O Maranhão registrou os primeiros casos da cepa indiana do coronavírus em maio. 6 tripulantes de um navio da Malásia testaram positivo para a variante no dia 26 de junho. Um deles morreu. O Paraná confirmou 2 casos e uma morte. Em Goiás, também há registro de 2 pessoas contaminadas com a variante Delta. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, um passageiro viajou para a Índia e chegou ao Brasil pelo Aeroporto Internacional de São Paulo. No Rio de Janeiro, 2 casos foram identificados na Baixada Fluminense. Uma terceira pessoa, que desembarcou em São Paulo, também teve a variante Delta. Ele é de Campos dos Goitacazes, no norte do estado do Rio de Janeiro. Os governos dos estados disseram que em nenhum dos casos foi confirmada a transmissão comunitária. Para o coordenador da rede Coronaômica, que reúne mais de 20 universidades que fazem o sequenciamento do vírus, apesar de haver poucos casos da variante Delta no país, é preciso ficar de olho nela. Já deve haver transmissão local, sem dúvida. O que precisa ser tomado cuidado é para que isso não entre em transmissão sustentada, ou seja, que esse caso comece a frutificar dezenas de casos que depois vão se transformar em um novo surto. E é fundamental se mantenha um movimento de intensificação da vacinação, principalmente nas grandes regiões metropolitanas, onde forem acontecendo casos. Ele também diz que a variante Delta pode provocar sintomas iniciais muito parecidos com os de um resfriado, o que costuma confundir as pessoas. E lembra que a prevenção é com os mesmos cuidados. Seria necessário que se mantivessem os cuidados adicionais de evitar aglomeração, uso de máscara, manter ambientes ventilados, principalmente agora na fase de inverno. O Ministério da Saúde informou que os dados coletados até o momento não demonstram a circulação comunitária da variante Delta no Brasil, mas reforçou que as investigações ainda estão em andamento. O Ministério disse ainda que todos os casos identificados e seus contatos estão sendo monitorados pelas equipes de vigilância epidemiológica. O Ministério afirmou que tem orientado estados e municípios a intensificar o sequenciamento genético de amostras, além de fazer a identificação e o isolamento de casos considerados suspeitos. A maior cidade do país tem hoje 63 milhões de imóveis. É muita casa e muita gente. Um levantamento feito por pesquisadores dos lançamentos do IPTU mostra que, pela primeira vez, São Paulo tem mais prédios de apartamentos do que casas. Guarde essa imagem na memória, porque ela está desaparecendo. Na cidade em que nem o céu parece ser o limite, os prédios estão tomando conta do horizonte. A Moca é um dos bairros mais tradicionais de São Paulo. Também é um dos que mais tem sentido essa mudança. A Rita vive aqui há 36 anos. Nessa casa azul, na Rua dos Trilhos, criou 7 filhos. Você vai morar num prédio, é difícil você conversar com o vizinho do lado. Né? Ninguém se conhece, né? Ninguém se conhece. Aqui, todo mundo se conhece. Se um fica doente, ajuda. Se precisa de alguma coisa, a gente sempre está ajudando. O que a Rita conta aparece nos números de uma pesquisa do Centro de Estudos da Metrópole, da FAPESP. Em 2 décadas, o número de imóveis residenciais horizontais, as casas, até aumentou. De 1.230.000 imóveis para 1.370.000. Mas os apartamentos deram um salto muito maior, de 767.000 unidades para 1.380.000 em 2020. Dá para perceber a mudança nessas imagens da Avenida Rebouças, feitas com 20 anos de diferença. Essa esticada para cima é consequência das mudanças no plano diretor e na lei de zoneamento da cidade em 2014. Essas mudanças liberaram grandes empreendimentos com potencial de construção de 4 vezes o tamanho do terreno quando estão próximas de corredores de ônibus e estações de metrô. Resultado, as pequenas casas na vizinhança desses corredores estão com os dias contados. Um crescimento que muitas vezes traz consequências imprevisíveis. A construção de um prédio em Santana, na Zona Norte, ameaça as medições feitas na estação meteorológica, que fica ao lado no mirante do bairro. Diferentes níveis de governo têm que pensar
olhar para esse movimento, pensando também de maneira sistêmica e articulada, né? Justamente isso, pensando no transporte público, pensando os equipamentos, as infraestruturas complementares de provisão de serviços como educação, saúde, assistência social. O Eduardo mora na Rua dos Trilhos há 4 décadas. Ele sabe que o bairro que conheceu está cada vez mais só nas lembranças. Eu mesmo morei numa vila com 20 casas, umas do lado da outra, assim, ó. Todas umas casinhas bem antigas mesmo. E agora, o que foi feito dessas casinhas? Uma firma. Demoliram e virou firma. A gente fica por aqui, te lembrando que o Jornal Nacional começa às 8h30 da noite, sempre pelo horário de Brasília. Uma boa noite e até amanhã.